Meus amigos, essa semana realmente não está sendo uma semana fácil para o clã Bolsonaro. O Trump está a passos aí, ou melhor, a poucos votos de perder a eleição nos Estados Unidos da América. O Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo Ministério Público depois que uma ex-assessora confirmou o esquema de rachadinha, inclusive apresentou provas dos depósitos que eram feitos na conta do Fabrício Queiroz, alegou inclusive que conhece outras pessoas que estariam supostamente na mesma situação que ela, dentre elas a Natália Queiroz, que era lotada no gabinete do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, e foi compartilhado também na noite do último dia 4 que o ministro do TSE, Luiz Felipe Salomão, decidiu encaminhar para julgamento a denúncia apresentada pela coligação do Ciro Gomes do PDT em 2018 contra a chapa Bolsonaro-Mourão por disparos ilegais do WhatsApp. Lembrem vocês, inclusive, que o TSE recebeu provas do STF, colhidas inclusive naquela operação lá das fake news, e agora cabe ao Luiz Roberto Barroso marcar aí a data do julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro e da sua chapa. Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, porque o castelo de areia bolsonarista começa a desmoronar, se não através da cassação da chapa, mas claramente através do fim da falácia da honestidade que ronda esse clã de pessoas, no mínimo, desonestas. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, estamos a poucos votos aí de poder declarar a derrota do Donald Trump na eleição dos Estados Unidos da América agora em 2020. A gente sabe que isso é um importante caminho para poder enfraquecer o Bolsonaro aqui no Brasil em 2022 e também para, de certo modo, influenciar as eleições municipais agora no Brasil em 2020, já que muitos candidatos têm utilizado aí a mesma plataforma do Bolsonaro e do Trump como forma de se promover no pleito eleitoral agora de 2020. Essa semana não poderia ser pior para o clã Bolsonaro. A gente sabe aí que tem a situação envolvendo a denúncia do Flávio Bolsonaro, que junto com outras 15 pessoas foi denunciado por lavagem de dinheiro, peculato e também associação criminosa, ou o que a gente chamava antes de formação de quadrilha. E por que essa denúncia aconteceu? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, que vai estar disponível para vocês. Eu expliquei no vídeo que uma ex-assessora do Flávio Bolsonaro, uma assessora chamada Luísa Souza, e não a Luísa Sonza, ela denunciou o Flávio Bolsonaro no Ministério Público através de depoimento e apresentou provas que sim, ela recebia dinheiro do gabinete do Flávio Bolsonaro sem trabalhar e que sim, o Queiroz era o operador do sistema todo, do esquema, e que ela tinha de devolver parte do salário ao Fabrício de Queiroz. Apresentou inclusive provas desses depósitos que eram feitos na conta do Fabrício Queiroz e alegou que conhecia outras 3 pessoas na mesma situação que ela, que recebia sem trabalhar e tinha de devolver parte do salário ao clã Bolsonaro. Inclusive chegou a citar as filhas do Fabrício Queiroz e uma amiga próxima. E dentre as filhas que foi citada estaria a Natália Queiroz, que é aquela filha do Fabrício Queiroz que a gente sabe que estava lotada lá supostamente no gabinete do Bolsonaro em Brasília quando ele era deputado federal, mas que aparentemente não cumpria expediente lá em Brasília durante o horário de trabalho dela. Por muitas vezes, ou praticamente todo o tempo, ela estava fazendo outro tipo de atividade, fora da atividade política, ou da atividade de assessoria política, ou da atividade, por exemplo, de membro de um gabinete político. Ela estava dando aula de personal trainer a algumas celebridades no Rio de Janeiro. E no último dia 4 de novembro à noite, foi divulgado em vários portais que o ministro Luiz Felipe Salomão, ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu encaminhar para julgamento a denúncia que foi apresentada pela coligação do Ciro em 2018, formada pelo PDT e pelo PROS, onde eles denunciam disparos ilegais da chapa do Bolsonaro e do Mourão. O que é que vai acontecer a partir de agora, Carlito? O ministro Luiz Felipe Salomão decidiu encaminhar para o julgamento. Nessa situação aí do caso do Bolsonaro, ele atua em casos como esse como relator e ele decidiu aí encaminhar para julgamento. Agora cabe ao ministro Luiz Henrique Barroso, que é o presidente do TSE, marcar a data do julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro. Carlito, essa situação complica Bolsonaro? Complica. Põe em risco a chapa Bolsonaro-Mourão de verdade. Você já sabe que tem algumas denúncias que foram apresentadas, algumas foram julgadas, outras foram arquivadas, outras foram parcialmente suspensas e outras ainda serão julgadas. Só que eu disse para vocês, já na época dessa denúncia aqui envolvendo o PDT e o PROS contra a chapa Bolsonaro-Mourão, que essa tinha muita força, porque hoje a gente tem uma base sólida de provas que pode correlacionar empresários, pode correlacionar
correlacionar pessoas ligadas ao próprio clã Bolsonaro e o seu entorno a disparos ilegais na eleição de 2018. Lembra vocês que a operação de combate às fake news, que foi aí pedida pelo STF, conseguiu colher diversas provas e o ministro Alexandre de Moraes chegou a pedir, inclusive, a quebra do sigilo bancário de alguns empresários brasileiros do período que abrangeria ali todo o período da campanha eleitoral do Bolsonaro em 2018. A gente sabe também que algumas mensagens foram anexadas às denúncias apresentadas ao STF também e às provas colhidas, onde supostamente um grupo de empresários estaria aí promovendo disparos pró-Bolsonaro através de grupos que eram organizados para poder arrecadar dinheiro para pagar esses disparos. Outra informação bastante importante que a gente precisa trazer também é que o Facebook trouxe em março informações de que pessoas ligadas ao gabinete do Eduardo Bolsonaro, mais especificamente pessoas que trabalham no gabinete do Eduardo Bolsonaro, utilizavam o gabinete do Eduardo Bolsonaro para poder promover ataques através de redes sociais como o Facebook, por exemplo, a mesma dona do WhatsApp, e mais recentemente foi apresentada também na Polícia Federal outras provas que foi entregue aí pelo pessoal que está organizando a CPMI das fake news, que ligaria endereços do Eduardo Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro também a ataques promovidos em redes sociais e a disparos que podem ter sido feitos para poder atrapalhar opositores do Bolsonaro. Carlito, quando é que vai ser esse julgamento? Não sabemos a data ainda, o Barroso vai decidir nos próximos dias, mas eu sinto dizer para você que com todo esse clima ruim que está acontecendo aí em torno do clã Bolsonaro, a situação está ruim porque, assim como no caso do Flávio, existe agora muita base sólida para poder denunciar ele e ele se complicar. Nesse caso, por exemplo, que envolve também os disparos em prol do Jair Messias Bolsonaro em 2018 e contra opositores do Bolsonaro, isso também tem uma base muito sólida. Independente da situação, é muito provável que nos próximos dias vocês vejam uma mudança de comportamento do Bolsonaro. Se não pela derrota do Trump, pela situação que envolve o Flávio Bolsonaro e pela situação também agora no TSE. E eu recordo a vocês que recentemente eu compartilhei um vídeo aqui onde supostamente o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou o Jorge Oliveira, indicado do TCU pelo Bolsonaro e que é próximo da família, mandou ele avisar o clã Bolsonaro que ou o Bolsonaro e seus filhos paravam de atacar o STF, ou ele pediria a prisão dos filhos do Bolsonaro e até mesmo do presidente da República por crimes contra a Lei de Segurança Nacional. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, eu estou muito confiante nessa situação. Eu já tinha dito a vocês que possivelmente essa situação não seria decidida a tempo de se ter outra eleição, mas isso é muito positivo e enfraquece mais uma vez o Bolsonaro para suas possíveis intenções eleitorais no ano de 2022. Eu queria pedir que você deixasse aqui embaixo o seu comentário sobre o que é que você acha que vai acontecer. Queria pedir também que você acessasse no primeiro link as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês. E queria pedir a vocês também, obviamente, que podem colaborar com o meu trabalho aqui, que se tornem membros do canal ou apoiadores, com a maneira que vocês têm de manter o meu trabalho ativo aqui nas redes sociais e apoiar o meu trabalho que é independente. Vocês podem apoiar o trabalho se tornando membro aqui embaixo no YouTube ou indo na descrição do vídeo, fazendo doações através das contas bancárias ou colaborando através de R$5 a partir do Apoia-se. Eu lembro a vocês também que agora no mês de novembro, a nossa loja virtual, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com, estaremos em promoção durante todo o mês ou enquanto durar o estoque. Basta vocês fazerem a compra das camisas lá, que já são a preço popular, R$ 39,90, e ao chegar próximo de finalizar o pedido, onde você vai escolher ali o tipo de frete que você quer, embaixo vai ter a opção, digite o cupom, e você vai digitar esse cupom aqui, ó, o historiador, tudo junto, que você vai ter um desconto de 20% na sua compra, tá bom? Passados os recados, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.